TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Fernando Marques já tá aqui conectado. Ô Fê, boa tarde pra você, seja bem-vindo, que sempre muito bom recebê-lo aqui no nosso almoço de negócios, no momento em que a gente bate 1000 likes. Dr. Suslik reforça o abraço aqui pra você. Boa tarde, Fê, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer ao Suslik, né, pelo abraço, fiquei lisonjeado. Quando eu estive aí no TC da última vez, a gente conversou um tempo, muito gente boa. Tem que voltar aí, inclusive, né, dar um pulo para falar com vocês. Por gentileza, vai ser uma honra recebê-lo aqui, viu, Fê? Olha, logo de saída, eu queria te perguntar, Fê, como que você tá vendo essa movimentação na Bolsa Brasileira? Ontem o IPCA veio abaixo do consenso de mercado, isso trouxe um fôlego, renovou as esperanças de que o Banco Central comece a arrefecer a taxa de juros e que esse processo de arrefecimento aconteça de maneira saudável, né? Ou seja, com o arcabouço fiscal colocado, com o governo federal fazendo a sua parte também, e com o BC abaixando a taxa de juros, não na marra, no grito, mas de fato que seja um movimento técnico. Tudo isso trouxe muito fôlego para o Ibovespa ontem. Hoje, a expectativa de boa parte do mercado era na manutenção desse movimento. E o que nós vemos agora é uma certa recuperação do Ibovespa, que chegou a flertar com o 0 a 0 no dia de hoje, mas que agora volta para o patamar dos 107 mil pontos. Senhoras e senhores, Ibovespa 107.029 pontos agora, está subindo 0,77%. O Ibovespa futuro, que avança 0,31%, é negociado acima do patamar de 109.100 pontos. Eu queria te ouvir, Fê, qual que é a sua expectativa, principalmente por curto prazo da Bolsa Brasileira? Boa. Geralmente o mercado, quando dá essas, abre aspas, né, porradas, né, que foi a alta de ontem, ela aconteceu nessa magnitude, salvo engano, foi em outubro, depois do primeiro turno da eleição, quando teve aquela surpresa positiva com o Congresso, que não era tão esperado. E acho que antes disso foi só no pós-Covid. Então são altas muito relevantes, né? E eu tô comprado tem um tempo, eu só ajustei a carteira, e eu tinha essa expectativa há um tempo, né? Mas eu achava que o mercado ia fazer essa virada, esse fluxo forte, quando a RCN desse o sinal. O que é engraçado, o RCN vai ser o último. Acho que está caminhando para isso. O que é engraçado é que tá tão evidente que a Selic tem que cair, não é torcida, é um fato, que o mercado já está antecipando que o BC ainda não deu sinal. O RCN não falou que vai ser novo em maio, não falou que vai cortar em junho, que eu acho que é onde ele vai cortar de fato, mas o mercado já está antecipando. O mercado está colocando aí 11 de Selic para esse ano, agora de cabeça eu não sei, mas estava por aí. E sim, o BC não deu nenhuma atualização nessa linha, né? É claro, isso é uma expectativa, mas não é um chute também. Esse PCA de ontem, ele veio com um núcleo muito melhor do que vinha, num sequencial positivo. E quando os núcleos vêm dessa forma, quando o economista analisa, ele consegue projetar uma melhora sequencial para frente. Então, o IPCA médio esperado ele tende a reduzir. Isso significa que o aperto monetário está fazendo efeito. E, ao mesmo tempo, agora não vou falar que o arcabouço fiscal é genial, ele tira aquela possibilidade de dívida PIB explosiva. Então eles têm um horizonte. Então, assim, na minha opinião, o Ibov vai continuar com uma força conjuntural forte, está muito amassado. Eu acho que uma janela é para aproveitar. Assim, particularmente, como eu antecipei um pouco, né, os movimentos estão aí no TC, eu comecei e já reduzi. Quando agora ficou bonito, tecnicamente reduzo, né? Até brinco. Mas eu reduzi um pouquinho, bem comprado ainda. Muito bem, obrigado, Fê, pelo seu panorama inicial, sua visão de mercado. Só para dividir aqui com a galera o gráfico do Ibovespa Futuro, para você que gosta de operar contrato de índice, mini índice, eu disse, né, que ele estava batendo ali na região dos 109 mil pontos, 109.100 pontos. Agora acentuou o movimento altista. Tá aqui o gráfico dos últimos 5 minutos, 109.200 pontos é a região na qual é negociado agora o Ibovespa Futuro. Para passar a bola para o nosso magnânimo Márcio Lorega,
Loréga, eu quero chamar a Roberta Piscinin, porque o Fê trouxe muito bem. Não há ainda uma sinalização tão clara do Banco Central sobre arrefecimento dos juros, mas a gente sabe também que o mercado se antecipa. Nesse sentido, hoje, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, participou de um evento da XP lá nos Estados Unidos. E a Roberta monitorou e traz pra gente agora essas informações. A partir disso eu vou querer ouvir o nosso Márcio Lorega. Então, boa tarde pra você de novo, Rô. Fica à vontade pra apresentar aqui pra galera, pra audiência, o que disse o Roberto Campos Neto hoje. Opa, peraí que a gente vai abrir seu microfone, agora sim. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Lorega, Marques. O presidente do Banco Central, Campos Neto, Roberto Campos Neto, minimizou o resultado do IPCA de março, que veio abaixo do esperado por analistas. Ele falou nesta manhã a um grupo de investidores em evento promovido pela XP em Washington, nos Estados Unidos. Segundo relatos de fontes que participaram do encontro, o presidente do BC reconheceu que a inflação de março, de 0,71%, veio abaixo do esperado, mas fez questão de ressaltar que, abre aspas, trata-se apenas de um número, fecha aspas. Ele alertou que o esforço do BC de combater a inflação pode se comparar à administração de antibióticos. Se for interrompida antes da hora, só porque o paciente já se sente bem, a doença vai voltar. Sobre o arcabouço fiscal apresentado pelo governo, Campos Neto afirmou que o instrumento traz mais previsibilidade, mas ressaltou que ainda é preciso que as novas regras sejam aprovadas pelo Congresso. Muito obrigado, Rô, pelas informações. Márcio Lorega, o magnânimo Márcio Lorega, tá aqui com a gente, parceiro de todas as horas, sempre bom tê-lo aqui, Marcião. Quero que você traga sua visão justamente sobre esse cenário de bolsa também, agora com esse tempero a mais que a Rô apresentou aqui pra gente, esse tempero que é a fala do Roberto Campos Neto. Eu gostei dessa análise aqui, achei que eu gosto de exemplos, quando as pessoas exemplificam as coisas. Ele trouxe o exemplo aqui que a economia brasileira é igual aquela pessoa que tá doente, você dá o antibiótico, melhora um pouquinho, você não pode parar de tomar o remédio, né? É amargo, mas você precisa continuar tomando o remédio. O que eu quero te perguntar, ô Márcio Lorega, é se a dose desse remédio tá ajustado para o paciente Brasil nas condições atuais que nós temos com o IPCA que veio abaixo do consenso IPCA referente a março. Boa tarde, seja bem-vindo, Marcião. Boa tarde, Magnano Vinição, também Gabriela, Roberta, grande abraço a todos vocês, grande abraço a todos os magnanos e magnanas conectados aí no nosso TC Rádio, bombando, já passando de 1000 likes, galera se inscrevendo, daqui a pouco são 275 mil inscritos, compartilhe, comemore, vamos que vamos, porque a bolsa tá legal, mas, pessoal, é natural e normal, depois da alta do movimento que a gente viu ontem, se viesse a perder fôlego, né, não só hoje, nos próximos dias também estaria tudo ok, né? Só dar uma respirada para seguir caminho. E depois eu vou até comentar um pouquinho mais de Bovespa para vocês. Mas respondendo aqui essa pergunta do nosso grande Vinição, né, com relação a essa parte de dados que vieram aqui no Brasil, né, o IPCA que deu a sua murchada e aí empolgou e foi aquela polvorosa no dia de ontem, o mercado já precificando a questão de corte antecipado aí de taxa de juros do mercado, não necessariamente os juros futuros. Juros futuros ainda segue ali deixando o potencial para somente a gente ter algum nível de queda lá para agosto. Tem uma chance maior de que isso aconteça em julho, Márcio? Sim. A gente vê ali, de acordo com a curva de juros futura, que subiu um pouco mais ali as condições para que haja o corte ali em junho. Mas eu, aí opinião minha, vejo isso somente acontecendo em agosto, ou seja, segundo semestre, tá? Por quê? Como o próprio Campos Neto falou na questão ali lá da XP, no evento que ele estava lá em Washington, mais fechado, o cenário que a gente vê, assim, é curioso, né? O mercado ele vai muito na questão daquela antecipação, né? Então tem muito frenesi. A gente viu que, vamos lá, de novembro até fevereiro, a gente tinha o mercado pedindo aumento de juros. E ele só começou a mudar um pouquinho o viés agora, mais ou menos aqui em fevereiro, que ele começou a olhar, digamos, para uma manutenção. Então, esse prazo de maturação, até com o próprio Campos Neto, ele estava falando que isso corre mais ou menos uma questão de uns 6 meses até, digamos, a dose do remédio, ele veja que, tipo, ok, o paciente pode receber essa alta, porque o grande receio dele, pessoal, é se ele cortar isso antecipado, se ele fizer, digamos, o clamor do que estão querendo, do que o próprio governo atual deseja tanto, né? E
a inflação voltar a pegar um pouquinho de tração que seja, porque a gente teve uma redução legal, mas ainda precisam muitos outros componentes, não só a questão de mensalidade de escola, que ajudaram a dar uma contribuída com essa baixa. A gente precisa de outros componentes e dos componentes mais duros, vamos dizer assim, para contribuírem, não os mais voláteis, com relação a uma queda efetiva. Porque se ele corta agora e depois precisa vir a, digamos, ajustar, aumentar um 0,25, seja voltar ao patamar que era, a mensagem que vai ser passada para o mercado é a pior possível. É a mensagem que, tipo, fiz besteira. E essa correção é o que o mundo inteiro está querendo evitar de fazer. Eles preferem gerar até um nível de estagflação, de recessão realmente confirmada, não só aqui como no mundo inteiro. A gente viu até declarações ontem do Kashkari, um dos membros do Fed, falando que não tem como muito remediar. Precisa, para controlar a inflação, às vezes você dá alguma batida com mais intensidade na economia, para que seja realmente tudo acertado e arrumado, para que aí depois as coisas caminhem para os eixos melhores. Então, acho que ele está mais comedido, tirando um pouco desse frenesi do mercado, por uma questão de controle e cuidado. Porque se depois precisar mudar, vai ser muito pior. A credibilidade vai para o espaço do Banco Central, a credibilidade do governo vai idem, e aí desandaria tudo. Então, acho que ele faz bem em segurar a onda, apesar do clamor. Eu acho que ele segura e só vai ter, digamos, um corte. A não sei que as coisas melhorem muito, né, com relação ao IPCA, o arcabouço venha magnífico, aí isso poderia mudar, mas não vejo, tá? Sendo bem sincero, aí a gente teria um corte antecipado. Senão, somente em agosto, como eu já venho conversando há um tempo, Vinição. Valeu, muito obrigado, Márcio Lorega, a visão geral também aqui do nosso Marcião. Você que está aí nos acompanhando, quem já é de casa, quem já está habituado a almoçar com a gente aqui, no melhor almoço do mercado financeiro, sabe que toda quarta-feira aqui é uma super quarta. Então nós vamos ficar pelos próximos 30 minutos com o Fernando Marques e com o Márcio Lorega para responder a sua dúvida. Investidor, investidora, percepção de mercado, o tempo de tela que os dois têm, muita experiência e, claro, análise gráfica que o Marcião já está ali com o gráfico dele também preparado para te ajudar, investidor e investidora. Antes de tudo isso, olha, eu fiquei muito feliz, a gente vai receber hoje aqui o pessoal da CSU, é uma companhia que tem capital aberto na bolsa, e eu sempre faço questão de entrar no site de RI deles. Ô Leozinho, compartilha a minha tela aí com a galera, olha que bacana, que legal, ó, Live TC Investimentos e CSU Digital. O pessoal colocou, você entra no site de RI da companhia, já tem um pop-up lá, né? Dizendo para todo mundo que entra no site que eles vão estar aqui na TC Rádio, ó. TC Investimentos somos nós, senhoras e senhores. Olha onde chegamos, que moral, hein? Graças a você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, um monte de empresa tá a fim de passar aqui pelos microfones da TC Rádio. Tô recebendo mensagem de uma galera de RI, né? Relações com investidores de várias companhias abertas. Muito obrigado pelo prestígio. Isso só acontece porque você nos acompanha, audiência absolutamente qualificada da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Então tá aí o recado, às 2 horas a gente tem conversa especial hoje aqui no nosso TC Research. Fica com a gente, aliás, essa semana a gente tem uma conversa também com uma outra fonte, mas muito legal, vai ser na sexta-feira, dia 14. Vai ser na sexta-feira, dia 14, depois eu conto, falam que não é bom dizer antes porque dá azar, mas já tá tudo marcado, é com o dono de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa Brasileira também. Vai ser muito bacana essa conversa na sexta-feira. Hoje é o pessoal da CSU e vai ser uma conversa muito legal, empresa que atua aí no setor de tecnologia. Se prepara a partir das 2 horas da tarde. Agora é a sua vez e a sua voz aqui no nosso Almoção de Negócios. Vou começar trazendo aqui para nossa conversa o pessoal que participa por meio do nosso aplicativo. Pode ser, Gabi? Boa, vamos lá. Você tá no WhatsApp aí também, no WhatsApp, né? só de olho aqui. Mas vamos primeiro com o aplicativo, depois o WhatsApp e o YouTube também, tô de olho em tudo. Ó, o pessoal tá aqui escrevendo o seguinte, Gustavo Bertini mandando as suas perguntas, eu vou tentar chegar pela ordem aqui para ver quem mandou primeiro. Leandro Marinho perguntando aqui sobre oncoclínicas, era pro Dr. Suslik, o pessoal elogiando o Dr. Suslik aqui, a galera falando de criptoativos. Ô, Fernando Marques, você acompanha criptoativos? Você investe em cripto também? Quem te fez essa pergunta aqui foi o Gustavo Bertini. Ele quer saber a sua opinião a respeito do mundo das criptos e também sobre Magazine Luiza. Então a gente vai de criptoativo a varejo. Eu não, você investe em cripto? Se você responder sim, vou ficar surpreso, eu não sabia, hein, Fê? Sim, até o TC postou ontem um tweet. Eu tinha comprado lá no fundo em novembro, foi bem bonito. E tirei metade, deve ter algumas semanas.
Mas assim, eu sou palpiteiro com cripto, né? Eu faço um disclaimer, não é uma coisa que eu seja referência, longe disso, eu posso falar. Mas eu gosto de deixar claro que não é minha especialidade, né? Apesar de ter acertado muito bem esse trade aí, entender mais ou menos como funciona, eu não sei a fundo, nem de perto, né? Como o Bogo e o Jorge sabem, né? Ah, mas que legal, ô Fê. É muito bacana o seu depoimento, porque é o seguinte, a gente sempre pode, independentemente da gente ser muito craque numa área, é o caso do Fê, né? Quando a gente fala aqui em renda variável, em bolsa doméstica, aprender, descobrir coisas novas, ampliar o nosso leque de investimentos. E aí você tá então, quando você fala, ô Fê, que você tá investindo em cripto, você tá comprando Bitcoin, você tá comprando Hash 11, que é o ETF cripto da Bolsa Brasileira, Ethereum. Como você tá se posicionando nesse sentido? Eu tenho um pouquinho na Binance, de Bitcoin e um pouco de Hash na B3. Assim, eu tinha comprado em novembro, não era porque eu achei melhor ou menos pior cripto, né? Porque não é algo que eu acompanho tão de perto, apesar de ser hoje um dado importante, né? Que se correlaciona com Nasdaq, com juros e tudo que a gente olha, com liquidez global. Você tem que olhar cripto, por mais que você não opere cripto, você tem que olhar, né? É mandatório. Eu fiquei muito tentado a comprar quando falaram que ia acabar, né? Eu não sou nenhum entusiasta, mas eu acho que não acaba. E em novembro, foi a capa da The Economist e também de uma outra revista famosa falando que era o fim do império das criptos. Foi quando o FTX quebrou. Aí eu fiquei nervoso, eu tive que pegar um pouco. Não é assim que funciona, né? As coisas não terminam. Igual o banco americano, né? Quebrou o Silicon Valley, que ninguém conhecia há 2 meses atrás, né? Aí, de repente, o sistema bancário americano vai acabar, com todos os bancos centrais do mundo olhando. Hoje me dá gatilho. Aí eu comprei. E reduzi recentemente. Ah, boa, Fê. Tá aí, portanto, a explicação pro Gustavo Bertini. Me parece que o Gustavo é um cliente aqui do TC bastante assíduo também. Eu tô vendo a galera interagir, muito, muito legal. Obrigado, tô de olho aqui no chat dentro da plataforma do TC também. Pra toda essa galera aqui, ô Fê, o pessoal quer saber a sua opinião a respeito de Magazine Luiza, MGLU 3. Deixa eu ver como que tá a performance hoje do ativo. Subindo 0,79%, R$ 3,81. Gosta de Magalu, ô Fê? Gosto. Acho que é uma empresa. Assim, já está andando, agora é muito fácil falar, mas é uma empresa boa para se ter nesse contexto agora, né? Essa janela, falando de conjuntural, né, principalmente. O que eu tenho, eu não tive recente, agora eu tive um tempinho atrás, né, uma call que deu muito certo, mas eu tava falando bastante para os clientes que estavam com umas posições ruins, né? Via Varejo, que ficou bem para trás, Sequoia. Passando a minha opinião, né? Quando você tem um high beta que está ruim, reportando mal, está travado, se você não quer simplesmente assumir o prejuízo, você tem que lembrar que assim, seu dinheiro é o mesmo, né? Depende do PM. Mas o ativo você pode mudar. Então a gente fica ancorada no preço. Eu paguei 4, tá 2, não posso vender, isso não existe. Aí eu passava que Magalu era um high beta que fazia muito mais sentido de ter. E andou bem, de fato. E quando você compara, né, por exemplo, Via Varejo, nesse contexto de queda de juros, é um alívio, é óbvio que é um alívio, deve andar. Mas, assim, a Via Varejo tá, se ela não, se ela queimar a caixa nos 2 trimestres aí, que é factível, por mais que os juros caia agora, no segundo semestre, em junho, tanto faz, ela tá enrolada. Não tá fácil o crédito, né? Então, a Sequoia é a mesma coisa. A Sequoia 2 trimestres ruins e vai fazer uma captação aí a R$ 1, não sei. Então, assim, são coisas que não vale a pena ter. E dentro desses high betas, você tem umas opções que eu acho que vale a pena ter. Magalu teve um quarto trimestre muito forte, vai ter um primeiro trimestre bom também, não vai queimar caixa. Então, são posições que quando o mercado alivia, ele acaba premiando, independente de múltiplo, tanto faz o múltiplo, ele vai premiar as empresas que estão bem. Eu acho que Magalu é uma delas. Valeu, Fê. Muito obrigado aqui pela análise a respeito de Magazine Luiza. Vou passar a bola aqui agora para o nosso Márcio Lorega, aproveitar que o Marcião é um exímio analista gráfico também, tem uma visão macro privilegiada, para falar de Ecor 3. Ecor Rodovias é a bola da vez, tem uma galera perguntando aqui a respeito desse ativo. Eu já vou até, inclusive, pegar o nome aqui, muita mensagem eu acabei perdendo, mas eu deixei aqui no radar, porque é o papel hoje
que compõem o Ibovespa que mais sobe nesse momento. 7,54% de alta para o papel da Eco Rodovias, Ecor 3. E na sequência tem Banco do Brasil também, BBAS3, subindo 5,46%. Marcião, se você puder falar a respeito desses dois ativos, vai contemplar boa parte da nossa audiência aqui, Eco Rodovias e Banco do Brasil. Aproveito para mandar um grande abraço pro Patrick Koffs, que não é o mesmo do Patrick Pazek, mas aliás, hein, tem tudo a ver, almoço de negócios, um cafezinho, tamo junto aí, junto e misturado. Hugo Matos, muito obrigado pela mensagem. Quem mais? A galera falando aqui, ó, o William deixou o like, número 991, o Ismael, like número 994, o pessoal esmagando o like aqui, batemos os 1000 likes, a galera fica na contagem regressiva. Samir Rosa, muito obrigado. Eliane Faquete, parceiraça de todas as horas, obrigado, Eliane, muitas graças, em espanhol, tamo junto. A Rosa Maria, like sempre. O pessoal falou, não dá pra dar 2 likes? Infelizmente não dá ainda. Mas, ó, legal demais ter você aqui ao nosso lado. Obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente. Márcio Nicásio também tava na contagem regressiva aqui. Márcio Nicásio, o xará do nosso grande Márcio Lorega. Márcio Lorega, que vai falar agora de Banco do Brasil e Eco Rodovias também. Fica à vontade, Marcião. Bora, meu querido, vamos lá, vamos trazer esses ativos, né? Sempre bom, eu já tô fazendo algumas marcações aqui em Eco Rodovia, só para dar uma luz para vocês aí, magnânimos. Olha o que a gente tem aqui, eu vou fazer até um Fibonacci só para facilitar um pouco. A Eco Rodovias, ela que veio de um movimento depois de dados operacionais ali que foram bacanas, né? Ela conseguiu já captar 60% ali com relação à parte da Eco Rio Minas, né? A Eco Minas, e acabou isso aí gerando também um fôlego legal. O ativo conseguindo essa semana bater seus 17% de alta, tá aí um movimento bem legal e óbvio que quando a gente vem aqui e faz um Fibonacci aqui bem simplesinho, eu vou só pegar um período aqui legal, vou pegar pelo diário, que eu acho que vai ficar mais fácil para que vocês visualizem o que ela está vivendo. Vou pegar desse fundo aqui, fazer uma projeção, eu vou fazer ao vivo logo, né? Vamos lá, Quem sabe faz ao vivo. aqui. Aê, se bora, Vinição. Então, aqui, por FIBO, pegando o movimento aqui lá do fundinho até a primeira esticada de alta ali, e depois tendo seu recuo aqui importante para fazer o pivô de alta, o movimento que ela fez agora, ela conseguiu superar essa faixa de 5,50, 5,70, caminhou, já atingiu aqui um alvo de Fibonacci importante, que é essa região aqui de 6,45 até 6,66, tá? Então ela precisaria ou romper com mais volume, com mais disposição, com o MACD que está positivado aqui, para atingir a região de 7,20, depois 7,57, que seria o alvo final, tá? Ou ela, depois desse 1, 2, 3, 4, 5 pregões seguidos de alta, quase 6 pregões seguidos de alta aqui, ela ter algum tipo de descanso, ficar pelo menos acima de R$6 em fechamento, para depois ela conseguir renovar a alta e aí ter o fôlego para romper essa região que é de resistência, acaba chamando muita venda, que é essa região de 111,8 de Fibo, tá? Então, tem 2 caminhos, ou ela engata de uma vez aqui, estica tudo que tem de uma vez, e lembrando, quanto mais angulado, quanto mais próximo de 90 graus é o ângulo da alta, mais chance dela voltar na mesma proporção, tá? Ou pelo menos 50% disso. Então tem que tomar cuidado, que já esticou muito também o ativo recente. Pede algum descanso, algum pullback para vocês conseguirem aproveitar melhor aí e ter um stop, digamos, não tão caro quanto seria um stop hoje, que seria um stop razoável e saudável abaixo de 5. Não faz sentido para um potencial de alta aí que está, digamos, de R$1. Uma relação aí que não está muito saudável nesse momento, beleza? Qual foi o outro ativo, Vinição, que você pediu, meu querido? É o Banco do Brasil, BBAS3. Esse ativo, hein, ô Marcião, sobe aí, dá de ombros, né, para a desconfiança do governo atual, cenário desafiador para os bancos, inadimplência, enfim. O que está acontecendo com o BBAS3, Marcião? BBS3 foi muito pela questão da notícia, né, que aí acabou vindo de um bom ponto, né, a questão do WhatsApp, que conseguiu liberar os pagamentos, a parte ali, né, para como um todo, né, e aí o Banco do Brasil pegou e liberou, inclusive, para as PJs também essa facilitação, óbvio, tem as questões de bandeiras, cadastro de cartões, tudo direitinho, mas dá para utilizar a plataforma, ela já tem algumas bandeiras, segundo o Mercado Pago, Visa, Master, então isso acabou dando um fôlego adicional para ela estar performando bem melhor do que os bancos, né, os grandes como um todo, né? A gente vê até aqui desse lado, Bradesco, que não está com uma performance tão boa, Itaú, que está um pouco mais devagar, Santander, só quem está aí mantendo um fôlego próximo é um BPAC,
e BPAN, né? A gente tem aí Banco Pan e BPAC mais próximo, mesmo assim, está bem longe aí. Então, tem esse fluxo, essa notícia que acabou pegando positivamente, óbvio, facilita muito mais a questão de processamento de pagamentos ali para ela e, óbvio, vai facilitar muito a vida das pessoas jurídicas, né? E quem tem contas ali comerciais no WhatsApp vai conseguir fazer quase tudo naquele universo, né, dentro desse ecossistema do WhatsApp, vai conseguir marcar seus atendimentos, já receber pagamentos por ali, vai facilitar muito a vida e vai gerar mais fluxo para o bebê. Então, por isso, caminhou legal. E por Fibonacci aqui, a gente está vendo um movimento aqui pelo gráfico, aqui pegando o diário, o fundo de 36,75, ela conseguiu e vem conseguindo, porque ainda não fechou o pregão de hoje, né? Romper essa região de topo aqui na faixa de 42, tem caminho até 43, que seria 50% dessa caminhada de alta, e normalmente é onde os ativos procuram descansar, mas conseguindo passar pela região de 43 é caminho, 44,50 e depois pode vir aqui em cima, hein? 49,30 e 50,79. Uma boa proteção, uma proteção mais saudável, não tem muito jeito, é o stop abaixo dessa região aqui, ó, dessa ignição aqui, abaixo de 39,71, ou seja, agora, após essa caminhada de hoje, os alvos ficam mais altos e os stops também. Se faz sentido para você essa relação risco-retorno, aproveite, porque é oportunidade. Eu aguardaria, pelo menos, ela dar uma descansada para me posicionar e, como eu sempre falo, ter um stopzinho um pouco mais curto aí, Vinição e Gabriela. Valeu, muito obrigado, Márcio Lorega. Ô, Gabi, vamos mandar um abraço também pra galera que tá no WhatsApp da Alegria. Vamos. DDD 11, número 93726-1318, Gabi. Vamos lá, e vamos mandar mensagem, pessoal. O primeiro abraço que eu vou mandar, Vini, é pro Patrick Branchi. Ele é de Minas e ele disse que é ele, o Patrick, que mandou a mensagem pra gente no Do Patrick YouTube. Coffes. Isso. Ah, muito bem. Então, um abraço aí, Patrick, mandou mensagem aqui pra gente, um querido. E pro Charles Moura Neto também, que tá mandando mensagem aqui, falando que o Vini está a 130 km por hora e que ontem ele tinha se despedido de você, aí eu atualizei, que não é agora, porque ele achou que você já sairia de férias essa semana. Só no Mas dia 24 calma. de abril. Calma que ainda tem uma semaninha aí pra gente ficar junto aqui com o Vini. O próximo abraço aqui é pro Alex, que fala do Rio de Janeiro, Denis de DJ da B3 falando aqui com a gente também, Davi Ximenes mandando mensagem aqui, mandando meme. Mais abraços aqui pra Caroline Feijó, que participa aqui com a gente sempre, né, Vini? No YouTube, ela tá mandando mensagem aqui no WhatsApp também. E do Rio de Janeiro, o último abraço vai pro Fábio Xavier, que participou e mandou o alô aqui no WhatsApp também, Vini. Valeu, muito obrigado, Gabi. Mostrar pra você, investidor e investidora, rapidinho, o Instagram da TC Rádio Oficial, que tá cada vez aí com mais seguidores. Você que não segue a gente, ó, já tá aparecendo aí. Quem é essa pessoa aqui de costas, hein? Na publicação que a gente fez hoje. Quem será que é? Olha quantas telas ele tem que monitorar aqui. Não é fácil não, hein? Isso que é um setup de respeito, hein, Leozinho? Pô, rapaz, tá bem aí, hein? Que é isso? Leozinho tá bem demais aqui, hein? Aliás, parabéns também. Não tem nem um dado de calvície, nenhum sinal. O Dr. Suslik falou que você tá muito bem. Temos aqui também, ó, mais uma publicação do nosso Gui Cunha. Devo entrar na bolsa em dia de euforia? O Gui Cunha explica aqui, ó. O Tato Barros tá aqui, alô, a mãozinha assim da ligação. No final do dia, ninguém liga pra te dar dinheiro. Que pena, nem pra mim, hein, Tato Barros. Mas ele, ó, 98 likes esse daqui. Esse, aliás, é o nosso vídeo que tá tendo mais visualizações nos últimos 3 meses. Mais de 6 mil visualizações quando eu vi. Vamos ver como tá agora aqui, ó. Vamos monitorar, ó. Quase 6.500 visualizações. O vídeo tá indo muito bem. Você que perdeu aí, acompanha a gente. Aqui tem um post do presidente da República. A gente sempre coloca as falas do Lula. Na sequência tem o vídeo aqui mostrando de fato o que ele falou. Esse tipo de publicação a gente sempre faz quando autoridades falam, ó. Tem o Lula aqui, Simone Tebet, quem mais? Ó, Tarcísio, publicação do Tarcísio, Jeremy Powell também tá por aqui, Geraldo Alckmin, enfim. Tá em tudo aqui na Rádio Oficial de Quem Investe. Isso aqui ficou legal demais, hein? Essa arte aqui, ó, que o nosso Vini Martins fez, hein? Rapaz, o Vini manda muito. Mandou muito bem aí, criatividade demais. Segue a gente aí, @TC Rádio Oficial no Instagram também. Sempre tem enquetes lá pra você participar. A galera se mata nesse... Ó, 27 comentários aqui nessa frase do Lula. Gente xingando o outro, tá? Com respeito dá, hein, pessoal? Né? Xinga com carinho, igual o doutor Sudi quando ele fala vagabunda aqui, é com carinho.
carinho. Com carinho pode tudo, né? A gente sempre fica de olho aqui, mas a galera que segue a gente é muito inteligente também, o debate é sempre em alto nível. Boa, pessoal, segue aí, @TC Rádio Oficial. Pra toda a galera que nos acompanha em todas as redes sociais, eu volto aqui pro YouTube, porque houve uma discussão também, né, falando sobre a taxa de juros. Aliás, é o nosso próximo post no Instagram. A gente vai publicar uma foto lá do Roberto Campos Neto, uma frase dele. Tem aqui o perfil SLN, criticando o Roberto Campos Neto, o perfil Dentro do Home Broker, criticando também o presidente do Banco Central, e o perfil @FM, falou que ele tá positivo pro cenário doméstico, mas que o Roberto Campos Neto precisa ser menos político, tá dizendo ele aqui, o perfil @FM, também criticando o presidente do BC. Ô Fê, só pra deixar claro aí também, claro, a sua posição que você falou no começo, você entende que na próxima reunião do Banco Central não deve ter, de fato, corte na Selic, certo, Fê? É mais ou menos esse o seu racional? Você está estimando, projetando um corte na taxa básica de juros lá para meados de agosto. É por aí, Fê? Eu acho que vem em junho. Junho? Se não vier em junho, ele vai vir cortando mais de 1%, mais de 0,75 para 1% em agosto, né? Que vai ficar bem atrasado. Maio realmente eu acho que é quase impossível. Maio, acho que a expectativa aí otimista é que se venha uma sinalização que as coisas estão acontecendo. Eu não vejo muito motivo dele bater na ata, né? Porque não teve nenhuma surpresa negativa. Os ruídos pararam, o arcabouço saiu, não é sensacional, mas a continha vai fechar com aumento de imposto, né? E o dado recente de inflação também está melhorando muito, mas maio não corta. Junho, assim, minha opinião, que se não cortar em junho, ele vai cortar mais em agosto, porque os dados macro vão piorar muito nesse meio tempo, né? Já é o suficiente. Cortando juros ou não, a economia do Brasil vai dar uma afogada, né, por assim dizer. Vai piorar, o crédito vai na frente, não tem erro. E se ele não cortar em junho, por isso eu acho que ele vai ter que acabar cortando mais severamente, né, na frente. Boa, obrigado, Fê. Tá aqui reforçando a visão de mercado. Entende que difícil um corte de juros agora em maio, possível em junho. Se não fizer isso em junho, vai ter que pesar a mão aí nas próximas reuniões. É a visão de mercado aqui do nosso Fernando Marques. Ainda contigo, Fê, o Denis Macedo, a gente estava falando há pouco de BBAS3. O Denis pergunta a sua opinião sobre Itube 4, o papel preferencial do Itaú Unibanco. Gosto. Eu até comentei, né? Acho que na última, tudo que era meu low beta, que eu tava com um pouco de dúvida, né? Quando eu estava naquele fundo ali, 96 mil, né? O que era low beta, eu concentrei em Itaú. Que eu, assim, quando eu vou realocar as posições, né? Além do técnico, que é bom sempre estar de olho, eu prefiro dar uma prioridade naquilo que o relativo está melhor e também naquilo que tem reportado acima do que se espera. Que o mercado ele tende a projetar que se mantém acima, né? Itaú foi esse caso. Itaú, eu vinha falando aqui repetitivamente, né, em outras lives, ele estava no PE, ainda está, né, praticamente no mesmo price earnings da Dilma, sendo que ele não caiu muito do topo, porque o lucro subiu. Na minha opinião, vai ser das primeiras blue chips a bater all time high com uma melhora do Ibov, né? Ele vai muito antes do Ibov para o all time high. E eu concentrei nele. E eu comecei a desalocar um pouquinho, tá? Eu peguei, acho que no último de 23. Eu desaloquei um pouco porque estava bem grande. Mas eu acho que, assim, uma posição para você provavelmente bater o mercado, né? Bater o benchmark hoje, sem grandes riscos, acho que Itaú seria a mais segura. É claro que não é nenhuma posição que vai dobrar, aquele assunto de high beta, low beta, mas é uma posição que eu acho que é vencedora. Tá aí, muito obrigado. Ô Fê, só pra tirar uma dúvida e uma pergunta do ouvinte Vinícius Custódio, o Fernando Marques no chat do YouTube é você aqui, né? Sou. Aê, Fê, tamo junto. Boa, o Fê tá em todas, tá no YouTube, tá na plataforma do TC e participa ao vivo aqui com a gente também. Demais. Ó, vamos lá pro nosso Márcio Lorega, que tá lá preparado também pra conversar aqui com a gente. Marcião, a Rosa Maria pergunta pra você se, na sua visão, agora é um bom momento pro setor agro na Bolsa Brasileira. E se tem algum ativo que você prefere desse segmento. A pergunta é do setor agro e se tem algum ativo que você tá de olho. A Carol Feijó, ela também faz uma pergunta para você, aí já muda um pouquinho de setor. Ela quer saber a sua visão a respeito de Embraer.
oportunidade para a Embraer? Você enxerga algo nesse sentido, por favor? Magnânimo, Márcio Lorega. Vamos lá, né? Vamos respondendo aqui, os magnânimos, um grande abraço para todas aqui, já começando com a parte agro mesmo, né? Trazendo aqui um pouco da visão para SLC, depois eu vou falar um pouquinho de São Martinho. Elas que deram uma caminhada até interessante, né? No momento que o mercado estava bem mais ou menos, né? Bem devagarzinho. E eu vou traçar aqui agora também, ao vivo, só uma marcação aqui de Fibonacci, só para ter um norte do que está fazendo, né? Em que pé anda. E pegando aqui, só para dar uma ajustada aqui, aí, beleza, show de bola. Então, o que a gente tem aqui agora é o ativo fazendo, aqui tentando recuperar um pouco o fôlego aqui no curto prazo, tá? Tá tentando fazer uns fundinhos aqui mais ascendentes, como dá para dar uma olhada. Então, ele precisa dar sequência a esse movimento para que ele não venha, infelizmente, pegar um movimento de baixo, tá vendo? Aqui ele está num canalzinho aqui de alta, mas se a gente for olhar, ele está no fundo, ou seja, aproximando bastante aqui pelo gráfico semanal, ele precisa, Magna, precisa sustentar aqui essa região de 43, tá? Para poder voltar a ter fôlego aqui, performar faixa aqui acima dos 47 e depois rumar para a faixa de 52, ou seja, 43 aqui seria um ponto de proteção que se perde, vai querer chamar queda até 39. Então precisa ficar atento com isso. Esse momento, peço um pouquinho de atenção. São Martinho, o cenário ficou bem mais desafiador, ela está tentando sair aqui de um pequeno caixote, se a gente for aqui parar para analisar, ela fez aqui um congestionamento e precisa realmente superar essa região, eu vou só arrumar aqui rápido, pronto, ela precisa extremamente superar essa região, esse pequeno caixotinho aqui que está traçado, tá? Bem rápido, isso ficaria aqui, ela tentou até se dedicar nessa semana, mas ainda não conseguiu ficar com o fechamento, pelo menos acima da faixa de R$30. Seria bem legal se ela consegue ter esse fôlego, tá? Para vir buscar 35 e depois níveis mais altos. Então, como agora ela está um pouco mais devagar e começou a romper a média de 200 do diário, eu peço um pouquinho de cautela. E a última que eu vou olhar aqui desse setor é a Agro 3. Boa. A Agro 3 aqui, trazendo um norte, ela que está perdendo um pouco de fôlego, estava caindo um pouquinho. E hoje, né, nessa semana, está fazendo seus 7,5 de alta. Eu gosto desse movimento que ela está fazendo aqui no semanal, tá? Se ela conseguir manter esse fôlego, ela faria aqui um movimento bem rapidinho de fundos aqui ascendentes. E aí a gente teria um potencial até para mirar esses níveis mais altos, já que a gente teve uma quantidade de semanas muito significativa em quedas seguidas, tá? Tirando só essa semana aqui que ela ficou 0,30 de alta, a gente está falando aqui de quase 10 semanas seguidas de queda. Então uma reação dessa aqui é interessante. O MACD que ainda não se animou muito, mas eu gostaria de uma compra dela pelo menos aqui acima de 26, para mirar aqui a faixa rapidinho, 27, depois buscar a faixa dos 30, tá? E proteção não tem muito jeito. Vai ter que ser abaixo aqui de 23,50, para quem quiser proteger um pouquinho mais de risco. Quem quiser proteger bastante com questão a risco, abaixo de 22,90, tá bom? Então, momento é de refletir, aguardar um pouco, mas tem oportunidades aqui bem interessantes. E a outra magnânima que pediu foi com relação a Embraer. Isso aí, Marcelo. Embraer que vem... Boa, Embraer que vem um movimento aqui já bem mais consolidado na parte de alta, né? A gente consegue ver aqui claramente que ela vem fazendo aqui um canalzinho aqui de alta, bem bacana, e aí a ideia é o quê? Que ela dê sequência a esse movimento. Como, Márcio? Como que ela pode dar sequência? Eu vou fazer aqui uma marcação aqui, deixa eu ver só, pegar essa última pernadinha de alta, só para ver o quanto de movimento que ela já fez. Acho que pode ter dado até uma cansada aqui, mas deixa eu ver. Agora está tentando aqui chegar em níveis mais altos, ela poderia, em um nível bem mais animado, vou botar o nível mais alto possível que ela poderia alcançar aqui, pelo menos nessa projeção de Fibo, e mais uma aqui, deixa eu ver, essas duas marcações, beleza, ela poderia aqui, ó, 20,83 foi um alvo que ela já alcançou, e o alvo final que ela poderia, na continuidade desse canal de alta, 23,73, tá? Mas, para isso, ela precisa ignorar essa barra vermelha aqui, tá? Ou seja, precisa ter um fechamento acima de R$21, fechar acima desse 200% de FIBO, para dar continuidade até 23,73, tá? Um descanso que seria saudável ela parar até 19, porque senão ela pode devolver um bom pedaço dessa alta até tranquilamente aqui a faixa de 17,30, tá legal? Então, momento de atenção, se conseguir fechar essa semana, principalmente acima de 21, vai ser muito bom
para dar continuidade nesse canal de alta rumando a 23,73, beleza? Sensacional, Márcio Lorega. Marcião, vou me despedir de você primeiro hoje. Quero agradecer demais o espaço na agenda. Muito, muito obrigado. A gente volta a se falar aqui ainda nessa semana, na sexta-feira. Muito obrigado, viu, Marcião? Tamo junto. Um grande abraço. Grande abraço, Vinicius, grande abraço, Gabriela, grande abraço a todos os magnânios, grande abraço a Roberta também, grande abraço Fernandão aí para você também, magnânimo. Bombem aí, deem cada vez mais likes, curtam, fiquem por dentro. Temos muitos conteúdos aí, porretas ainda com vocês, na quantidade de almoço de negócio também, Expresso da Tarde. E só para dar um norte para vocês com relação ao Ibovespa, pessoal, fiquem atentos, tá? Que eu falei lá no início, mas só para dar um norte para vocês com relação ao Ibovespa, ele está num ponto muito importante, tá? Que é a média de 200, tanto no semanal quanto no diário, nessa faixa de 107, 108 mil pontos, 107, 800, 108 mil. Uma região de muita atenção. O mercado pode querer pedir algum tipo de descanso, então não necessariamente pode acontecer hoje, mas até ao longo da semana ele pode repousar um pouquinho ou fazer um rompimento falso para depois cair, principalmente depois dessas altas fortes dessa semana, tá? Então muita atenção. Mas conseguindo romper, tranquilo, a gente vai buscar aí a faixa de 110 e 112 mil com muita tranquilidade. Depois a gente tem caminho para 117, 120, está tudo certo. E não devemos perder, em hipótese alguma, faixa de 105, só para vocês terem os nortes com os pontos aí. Grande abraço, galera, e sigam @Márcio Lorega nas redes sociais, também aqui dentro do TC, e pro Vida Magnânima, que tem muito conteúdo bacana pela frente aí. Grande abraço e até sexta, pessoal! Valeu, Valeu, Márcio. Márcio Lorega, dando o seu show aqui. Muito obrigado, Marcião. Quero agradecer a galera do YouTube, perfil Brian Cauê aqui com a gente. Brian, muito obrigado. A Jota aqui também. O Patrick Pazek segue interagindo com o pessoal. Ele escreveu aqui, ó. Gente, que isso? Nunca vi essa quantidade de Patrick. Aí o Fernando Marques respondeu: Patrick é o novo Enzo. Muito bom. Ô, Fê, quero me despedir de você também. Mas antes, prometi aqui dentro da plataforma do TC que as últimas 2 perguntas seriam para você. É o seguinte, o Rafael Sampaio, ele quer a sua visão a respeito de Movida. E o Leandro Marinho sobre JBS. Pra gente fechar hoje aqui, pros Patricks, pros Enzos, pros Joãos e pras Marias também, aqui a sua análise de Movida e JBS. Por favor, Fê. Boa, assim, sendo muito sincero, Movida foi uma que eu errei a reação pós-balanço, né? Ela andou bem, andou melhor que muitos domésticos. O balanço foi ruim, mas o mercado aparentemente esperava pior. Também gostou da movimentação recente de troca de CEO. Eu estava em dúvida de como reagir, reagiu bem. E ela testou, agora não lembro se foi ontem ou anteontem, mas ou talvez na sexta, mas ela testou recentemente, né, 8,50, para até confirmar que é um ponto muito importante. Ela não rompe ali há alguns meses e aparentemente, tecnicamente, né, melhor dizendo, ela rompendo esse ponto, ela tem um espaço muito grande de alta, quase um vácuo gráfico, né, por assim dizer. Mas eu tenho um pé atrás com ela, tá? Por mais que eu tenha admitido que errei nesse espaço aí de tempo, deixa o balanço. Ela ainda não vai reportar bem. Pode ter surpresas negativas em questão da entrega dela, no impairment dela, eu acho que pode pesar, mas em paralelo é um dos ativos domésticos que mais tem correlação positiva com queda de juros, né? E tá barato. Então, assim, se fosse ter exposição nela, eu ainda preferia ter via assim par, que você tem a Movida e tem outras posições juntos, né? Mas, assim, tecnicamente, superando esse ponto de 8,50, fechando acima, rodando acima disso, ela tá bem bonita, tá? Eu que pelo fundamento, eu tenho eu tenho algum pé atrás, tá? Mas o mercado tá dizendo que eu tô errado. E quanto a JBS, eu tive a JBS esse ano, eu estopei ela perdendo um pouquinho, né? Algo em torno de 5%. Eu estava achando que o ciclo bovino americano estava para virar. Ele não só não virou, como ele piorou. A margem lá fora segue no low, melhora um pouquinho, renova low. Então, o resultado do primeiro trimestre da JBS vai ser muito ruim, igual foi o quarto. E apesar de ser uma empresa muito barata, e assim, eu tento deixar muito claro isso, né? Uma coisa é comprar 20% da carteira ou mais JBS hoje, não faz sentido, tá?
Assim, só se você deixar muito mais para frente e não ligar de ficar para trás num espaço de tempo, né? Porque tecnicamente está ruim, o macro está ruim e não tem sinal ainda de melhoria. Se pensa em acumular um pouco, cara, é uma empresa líder setorial, muito bem diversificada e está de fato barata. Mas eu esperaria ter algum sinal do spread lá fora virando, porque ela vai ter esse trimestre ruim, e se ela tiver mais um outro trimestre ruim, né, esse segundo trimestre, assim, a relação dívida líquida EBITDA dela vai para o espaço, né? Porque o EBITDA dela vai cair mais do que se projeta esse ano. Se projetava uma queda de 40% ano contra ano, vamos supor, vai para 60%, não está no preço. Ela vai ficar uma empresa muito endividada, umas 4 vezes dívida líquida, vai para umas 4 vezes, né? Essa relação dívida líquida EBITDA, que hoje está em 2,5. Então, pode acontecer igual uma fria, né? O equity da empresa é dizimado, junto com o preço da ação. E o EV continua alto, porque a dívida está alta. Então, eu tenho algum receio com ela, apesar de ser barata, e eu não teria uma posição grande. Eu preferiria esperar, não tem por que ter pressa. E também não tem que ter medo de topar. Sim, não pode ter apego à posição, né? O que eu mais fiz esse ano foi estopar a posição e eu estou muito bem no ano. Não tem que se pegar muito ao preço que você pagou. Então, esse é o recado que eu tenho em relação ao JBS hoje. Muito bem, Fê, obrigado aqui pela participação, pela interação com a nossa audiência, legal demais, muito bom ter você aqui no nosso programa, excelente semana e até quarta que vem, Fê. Muito obrigado, Vini, valeu pessoal, abração, prazer estar com Valeu, vocês. Fernando. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.